e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Senhor amado, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja falando aos nossos corações. Deus, que não seja a voz humana, que não seja a voz do homem, mas que seja a Tua voz, Senhor, tocando em cada coração. Amém. Deus, pelo poder da Tua palavra, ó Deus amado, eu te peço em nome de Jesus, que, ó Senhor, o Senhor esteja usando a minha voz, os meus pensamentos, a Tua palavra principalmente, ó Deus, está acima de tudo, para tocar nos corações. Deus, eu sou apenas uma ferramenta que o Senhor pode usar. Deus, usa a minha vida, eu te peço. E eu te agradeço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por isso. Amém. Quero falar aos amados irmãos, nesta noite de quinta-feira, a respeito da grande luta do pecado contra o Espírito Santo. A grande luta do pecado, a nossa natureza vil, pecaminosa, contra o Espírito Santo. E nós vivemos numa luta constante, uma luta contínua, uma luta em que não há tréguas, não há acordo de paz nesta luta contra Satanás, contra a natureza humana, contra o mundo. Nesta luta não há períodos de paz. Nós temos três grandes inimigos: o pecado, o mundo e o diabo. E a maioria dos crentes acham que o seu maior inimigo é o diabo. Estão redondamente enganados. O maior inimigo do homem não é o diabo. O maior inimigo do homem somos nós mesmos e a nossa natureza vil, a nossa natureza pecaminosa que herdamos de Adão. O ser humano traz em si mesmo a natureza do pecado. Somos pecadores e por isso pecamos. Há uma luta dentro de nós, diariamente, que nós enfrentamos a carne, o pecado, contra o Espírito Santo de Deus que também habita em nós. É uma luta do mal contra o bem. É uma luta da luz com as trevas. É uma luta entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. Aquilo que eu quero, muitas vezes é mais importante do que aquilo que Deus quer. Muitas vezes nós deixamos o pecado vencer nesta batalha. Nós vamos ver alguns aspectos importantes dessa luta pela qual nós todos passamos, dessa luta que nós todas enfrentamos. Nós todos enfrentamos. A primeira coisa é a grande luta do ser humano se trava no mundo interior. Gálatas 5,17. Ele diz: porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façam o que querem, para que não façais o que quereis. É a luta então da carne contra o Espírito Santo, contra a vontade de Deus. A carne aqui
não é essa matéria que cobre os nossos ossos. A carne aqui é a nossa natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão, chamada pelos teólogos de natureza adâmica, porque veio de Adão quando ele desobedeceu o Senhor lá no Éden. A carne é então esta natureza, na teologia paulina, esta natureza pecaminosa. Este pecado habita em nós. Uma criancinha pequenininha já herdou isso, né, dos seus pais, por causa da ordem do Senhor lá no Éden. Deus falou para Adão: crescei e multiplicai. Então esta ordem, tudo que Adão tinha, né, toda a natureza de Adão, ele passou para a raça humana. Então o Espírito luta contra a carne, eles são opostos entre si. Nesse verso 17 que nós lemos, ele fala isso, porque são opostos entre si. Os dois não podem conviver juntos. Não dá para viver a carne, a natureza pecaminosa dominando e o Espírito Santo dominando. Ou você é dominado pela carne, ou você é dominado pelo Espírito Santo. Ou você é um crente carnal, ou você é um crente espiritual. Não há meio termo. Se você pensa, né, a palavra de Deus diz assim: olha, se você pensa saber alguma coisa, lá em 1 Coríntios 8:2 ele fala isso: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Então, se você pensa que é qualquer coisa importante, que sabe alguma coisa, você ainda tem muito que aprender. Nós temos muito ainda que aprender, né, em relação às coisas de Deus, que fazer na obra de Deus. Então, às vezes o crente acha que ele é um crente cheio do Espírito Santo, que ele está cheio de Deus, mas pratica várias destas coisas que Paulo fala para não fazer. Então a nossa luta se trava no mundo interior. Nosso coração, no homem interior, é uma luta contra a nossa natureza pecaminosa. A segunda coisa nesse texto: a natureza pecaminosa do ser humano produz um fruto mortal, fruto para a morte. Gálatas 5:19. Vou pedir para Meire, pode ser? Pode ler aí? 5:19 em diante. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu já preguei nesse texto, não sei se aqui nesta igreja, mas já usei esse texto aqui, uma das minhas pregações. Mas em São Bernardo já preguei nesse texto, de Gálatas 5:16-26. E aí, quando o Espírito Santo estava orando, falando com Deus: Senhor, mas eu já preguei nesse texto, né, na igreja, e não faz muito tempo. O Espírito Santo falou: prega de novo, porque ainda tem gente que não aprendeu a viver isto na minha palavra. Então, irmãos queridos, a palavra de Deus precisa ser vivida, não pode ser apenas lida e esquecida. Nós precisamos viver a palavra do Senhor. E aqui ele diz que as obras da carne são conhecidas desde que existe ser humano. Desde que existe humanidade, existe coisa ruim, existe coisas do mal. E aqui em Gálatas encontramos uma lista enorme de pecados. Então eu vou enumerar aqui por categorias. Então, primeiro são os pecados na área sexual. Ele fala prostituição, que é a comercialização do corpo. Ele fala: as obras da carne são conhecidas e são: primeiro, prostituição, comercialização do corpo, degradação sexual, moral e espiritual. E eu vou dizer para você que o nosso mundo hoje está vivendo uma situação muito semelhante a Sodoma e Gomorra.
muito parecido, se não for pior, porque hoje, né, nós temos os meios de comunicação, né, as mídias, né, digitais, depois o camarada entra na internet e acessa os sites pornográficos. A impureza é a perda da pureza da alma, é algo que foi adulterado. Ele fala ainda da lascívia. A lascívia é a sensualidade com o objetivo de provocar do outro o apetite sexual. Então, uma mulher que se veste lascivamente, ela vai pôr uma roupa que a torna atraente para os olhos dos homens. Então, queridas irmãs, principalmente, tome cuidado nesta área. Ele fala dos pecados aqui da glutonaria. Não é só comer muito. Glutonaria naqueles dias eram orgias, eram festas seguidas da promiscuidade sexual. O outro pecado, outro tipo de pecado que Paulo menciona aqui, são os pecados ligados à religião, ao culto. O ser humano, queridos, foi criado para o louvor da glória de Deus. Amém. A palavra de Deus fala isso lá em Efésios, que Ele nos criou para o louvor da sua glória. E aqui ele fala então que existem pecados da carne, como a idolatria. Ídolo é imagem de escultura, latria é o culto. Então, pessoas que adoram, que cultuam, né, imagem de escultura. Mas não somente as imagens de escultura, tem gente que adora coisas, objetos, e até pessoas, e até animais. Tem gente que tem uma adoração verdadeira pelo seu cachorrinho, pelo seu gatinho, né? Eu já li, né, já ouvi a história de alguém que o cachorro morreu, a pessoa fez um caixãozinho, fez uma reza, né? Pensou até em chamar o padre para ir lá benzer o cachorro que morreu, e fez o sepultamento, uma verdadeira adoração pelo animal, né? Então, pecados ligados ao culto, né? O ser humano foi criado para cultuar. Quando você não adora, quando você não cultua o Deus verdadeiro, você vai na sua vida achar alguma coisa para adorar. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja um animal, né? Tem gente que adora a própria casa onde ele mora, o carro, né? O pastor tem sido meu, que como nas igrejas de estrutura tradicional, de manhã tem a escola bíblica dominical. Então, ele deixava às vezes o pessoal lá nas classes, né? Ele inverteu, botou a pregação na frente, depois ia para as classes, e ele ia visitar os irmãos que não iam na escola bíblica dominical. Chegava lá, ele pegava o irmão lavando o carro, manhã toda lá, adorando o carro, lavando o carro, né? Então, a verdadeira idolatria pelo carro. Agora tem outros tipos de pecados ligados aos relacionamentos humanos. Os pecados aqui até agora mencionados, eu creio que não podemos mencionar esses pecados no nosso meio. No meio da igreja não se pode pensar que há pessoas feiticeiras, pessoas idólatras, prostitutos e etc. Mas os pecados de relacionamento, eu estou cansado de ver. Estou cansado. Olha, ele fala aqui desses pecados, que são esses pecados que geram brigas, discórdia, divisão dentro da igreja, inimizades, crentes inimigos um do outro, não liberam perdão, não conseguem deixar o amor de Jesus, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Amém. Agir na vida. Vive inimigo. Porfias são discussões, pessoa teimosa que discute por pouca coisa, por muita coisa. Ciúmes, sabe? Ciúmes, o irmão compra um carro novo, o outro vê e fala: que carrão, hein, irmão? Que carrão! Brincando, mas lá no fundo ele não sabe se tem um fundo de verdade, né? Eu tirei o Siena no consórcio, paguei a duras penas o consórcio, 60 meses. O pessoal não sabia, né? Aí eu cheguei na igreja com aquele Siena novinho,
né? Cheirando tinta, o pessoal com carrão, hein, pastor? O dia ainda chega lá, vai trabalhar, irmão, que você chega. Vai trabalhar, vai estudar, rapaz, né? É uma brincadeira, mas você sabe que diz que toda brincadeira tem um fundo de verdade, né? Esse dia eu vi uma irmã falando com o irmão lá, que tem um carro legal, carrão, hein? Parece, sei lá, um tipo de ciúmes, né? Mas iras, sabe? Isso não pode, irmão querido. A pessoa vem cheia de ira, propensa a ficar irada, cheia de raiva dos outros, né? Eu já contei lá em São Bernardo que outro dia parou. Outro dia tem, quando eu falo outro dia, tem 5 anos, viu, gente? Parei no farol, né? O cara do lado estava com a porta aberta e eu buzinei para avisar para ele que a porta do carro dele estava aberta. E no que eu dei uma buzinadinha assim, já saiu me xingando, né? Falei, meu Deus, o cara tá azedo, né? Acho que brigou com a mulher logo cedo. Discórdias. Você não é obrigado a concordar comigo em tudo. Não, não é obrigado. Mas é obrigado a concordar com a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. E se eu pregar fora da palavra de Deus, aí você pode discordar de mim, sim. Amém. Mas enquanto eu estiver pregando dentro da palavra de Deus, irmão, eu não te autorizo a discordar de mim. Amém. E se você discordar, pode vir falar comigo. Eu vou te mostrar na Bíblia. Se eu estou errado, eu vou me acertar. Se eu estiver errado, discorda. A pessoa discorda de tudo e de todos. Dissensões, na minha tradução, dissensões são divergências, facções, inveja. Você percebe que a coisa vai não crescendo. A pessoa tem inimizade, aí começam as discussões, gera ciúmes, fica irado, vem as discórdias, vem as dissensões, vem as facções, 2 grupos, ou 3 ou 4 grupos dentro da igreja. Irmão, nós estamos numa igreja na visão celular do MDA, e a nossa igreja, querido irmão, a nossa igreja, ela é uma igreja só. Você concorda? Amém. A igreja de Diadema, a igreja de São Bernardo, é a mesma igreja. Nós não podemos ter 2 igrejas. Nós não podemos ter as pessoas do lado esquerdo e as do lado direito. Nem sentam do mesmo lado. Nós não podemos, irmãos queridos, gerar divisões, facções dentro da igreja. Quando há problemas, o que o Senhor orienta a fazer? Ir lá com teu irmão e resolver o problema. Amém. Não ficar vivendo essa vida que você desobedece a palavra de Deus, aí vem na maior cara dura aqui, toma a ceia do Senhor e tal. Você está trazendo pecado, você está trazendo problema para a tua própria vida. Você está dividindo a igreja de Cristo. E a minha Bíblia diz que aquele que divide a igreja de Cristo será dividido. Nós só temos uma igreja, querido. Amém? Amém. E é uma igreja local, Diadema, São Bernardo, Mariporã é igreja já. Amém. Só não tem um salão, lugar, mas tem uma igreja, não tiver 2 ou 3 reunidos. Amém. É uma igreja. Então uma igreja só. Porque a ideia de levar para as células a mesma mensagem pregada em todas as células, para gerar unidade. Quando o Paul Young Cho, na época chamava Paul Young Cho, agora ele mudou o nome para David Young Cho, ele, agora não, de uns anos já para cá, ele começou a igreja em célula e ele deixava que cada líder preparava o seu estudo, o seu sermão. Era livre, cada líder de célula estudava e preparava. Então o que acontecia? No início, chegava gente para ele e falou: pastor, outro dia o senhor pregou sobre tal coisa, não foi? Foi. O senhor pregou assim, 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 não foi? Pois é, o irmão lá na célula falou outra coisa diferente, né? Os irmãos despregavam aquilo que o pastor tinha pregado. Outro chegava e falava: pastor, o nosso líder essa semana não preparou o estudo, diz que não teve tempo. Eu vi muito acontecer isso em escola bíblica dominical, irmãos. O líder, o professor chegava lá e falava com aquela cara de pau:
Oh, irmãos, me perdoa. Essa semana foi uma correria danada. Eu não tive tempo de preparar o estudo. Irmãos, quando eu tinha uma correria danada, que eu trabalhava fora o dia todo, estudava à noite na faculdade, sabe que hora eu ia estudar? Quando eu era professor de escola bíblica, levantava às 5 da manhã no domingo, ia preparar minha aula, porque eu tinha vergonha de chegar lá com a mão abanando aquele povo faminto da palavra de Deus, e eu não tenho o que dizer para eles, tem que dar uma justificativa. Mas quem quer fazer, irmãos, não dá justificativa. Quem quer fazer dá um jeito, mas quem não quer fazer dá justificativa. Quem ama dá um jeito, quem não ama dá justificativa. Facções. Eu não sei que igreja você quer criar, formar. Uma igreja dividida já na base. Então, meu irmão, segue a palavra. Não precisa nem me seguir. Teve o culto lá de ordenação do pastor Nilson, eu fiquei chateado com a igreja, com parte da igreja, e não foi. Fiquei magoado, porque eu estava organizando, primeiro pastor, primeiro ordenação, eu. Então, para mim, foi um desrespeito comigo, com a minha autoridade pastoral. Criando facções. Eu não vou, porque eu não vou para casa do pastor Nilson, então eu não tenho problema, porque, gente, pelo amor de Deus, chega. Estou cansado. Cansado, sinceramente, desse tipo de picuinice, de coisa pequena, coisa pobre, de gente que cospe na palavra de Deus, lê a palavra, mas não obedece. Há problemas? Vai resolver, irmão. Vai resolver. Cria vergonha na cara, seja crente de verdade. Há problemas? Vai lá resolver, não seja menino. Pecados, então, ligados aos relacionamentos, são esses que afetam a igreja, que destroem uma igreja, que criam facções e divisões. E está assim de igreja por aí que é fruto de divisão, mas não prospera. Eu não quero isso para a nossa igreja. Amém. Você quer? Você quer? É isso que você quer para a sua igreja? Pecados ligados à dependência química. Aqui ele fala de bebedices, porque não tinha maconha ainda, não tinha cocaína, não tinha crack, não tinha o que mais que usam por aí hoje. Hã? Cigarro, não tinha. Ah, cigarro você conhece. Cigarro. Ontem falou lá na igreja, êxtase. Ah, esse você conhece. Êxtase. Não tinha, mas se tivesse, Jesus ia pôr nessa lista, não ia? Ia mandar o povo parar. Pecado da carne. Cigarro é o vício mais comum que tem hoje e é liberado, a bebida. Está entendendo isso, irmão? Amém. Aí ele termina essa parte das obras da carne dizendo assim, olha que duro isso aqui. As pessoas, ele fala assim, os que tais coisas praticam, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu já vos declarei, já vos preveni, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas por que não vão herdar o reino de Deus? A pessoa não está na igreja, não herdarão o reino de Deus, porque nunca se converteram de verdade a Jesus, vivem dirigidos e guiados pela sua natureza pecaminosa. O pecado ainda habita nele, a natureza de Adão ainda está nele. A religiosidade sem mudança de vida, irmão, não resulta em salvação, mas sim em perdição. Não adianta você ser um bom religioso se a sua vida não mudar. A mudança de vida é a prova de que o Espírito Santo de Deus habita em você e que você não é mais um mundano, um profano, mas que agora você é de Jesus e que você obedece, segue a palavra do Senhor. Amém? Amém. O meio-irmão de Jesus, chamado Tiago, ele escreve dizendo assim na sua carta, Tiago 1, verso 13. Ele diz: ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado de Deus, fui tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. A
ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando é atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Aí ele fala mais assim: então, a concupiscência havendo concebido, tem uma tradução que fala gerado, dá à luz o pecado. O pecado consumado gera a morte. Não se engane, meus amados irmãos. Não se engane. Não se engane. Diga aí para o irmão do lado: não se engane, irmão. Não se engane, irmão. O que é concupiscência? Esse palavrão, palavra difícil da língua portuguesa clássica. Concupiscência é um desejo incontrolado da nossa natureza pecaminosa. É um desejo descontrolado pela sensualidade, satisfazer a sensualidade. É o apetite sexual desordenado, exagerado. Concupiscência ainda é o desejo excessivo da natureza pecaminosa, dos vícios que nós mencionamos aí. O crente deve procurar se controlar dos seus apetites e paixões. Não se satisfazer a sua própria vontade, mas satisfazer a vontade de Deus. Amém. Então Paulo está nos exortando a igreja a não satisfazer a sua concupiscência, ou seja, a sua natureza pecaminosa. Eu tenho um problema de relacionamento com o irmão Neilson. Aí eu pego e viro a cara para ele, não me aproximo dele. Aí ele entra, eu saio. Ele dá a paz, eu viro a cara, aquela coisa assim, sabe? A minha natureza está me dominando, meu pecado me domina. A Bíblia diz: o meu pecado jaz à porta. Aí, irmão, Paulo fala assim: você não vai andar a vida eterna, Ailton, porque você está vivendo controlado pela sua natureza pecaminosa. O Espírito Santo não habita em você, porque quem tem o Espírito Santo, irmão, eu vou falar por mim, o Espírito Santo habita em mim. Amém. Se eu tiver um problema com o Neilson, eu não consigo dormir à noite, sabendo que ele está magoado comigo. Enquanto eu não me acerto com ele, eu perco noites de sono, sabendo que o meu irmão está com a dificuldade de relacionamento comigo. Eu tenho que me acertar. Acerta-te depressa, enquanto está com ele no caminho, porque senão vão te entregar aos verdugos, disse Jesus. Quando levares no altar a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai se acertar com ele. Outro dia, tempos atrás, aconselhando uma irmã, e aí eu falei para ela sobre o problema e tal, e ela disse: eu vou ter que pedir perdão de novo? Aí Jesus falou o que para o Pedro? 70 vezes 7. Aí eu falei para ela: como é que fica 70 vezes 7? Como é que fica? 70 vezes 7 é quantas vezes for preciso. Amém, irmão? Amém. Não é assim, pediu perdão, acabou, enquanto não acertar a circunstância. Então, Paulo está nos exortando a igreja a não satisfazer os seus desejos pecaminosos, ligados a estas áreas todas que falamos aqui, que ele numerou, né? Exemplo de vícios da carne muitas vezes dominam a pessoa. Fala um exemplo aí. Fala um exemplo de um vício que domina a pessoa. Fofoca. O que mais? Videogame. Confesso que esse eu não tinha pensado, mas é o mundo moderno. Videogame. Fala outro. Internet. Celular, Facebook, Zap, né? Murmuração. Fecha a boca, irmão, vai orar. Em vez de você ficar murmurando, vai orar, irmão. O povo no deserto murmurou, né? Não entrou na terra. Você entendeu isso? Paulo fala assim, olha, lá em Romanos: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Às vezes você olha o pecado do outro, mas é como um macaco, né, que se senta em cima do rabo e mexe com o rabo do macaco do vizinho, macaco do lado.
senta em cima do rabo dele e fica brincando com o rabo do outro macaco. Você vê o problema do outro, mas não vê o teu. Quem anda em espírito não se deixa guiar pelo pecado. Quem anda em espírito é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem anda em espírito vive debaixo da orientação e direção do Espírito Santo. Nesse mesmo capítulo 8 de Romanos, verso 9,